homem chegou no nosso programete. Um cracaço, um verdadeiro camisa 9. Que saudade. Pedi a dispensa que eu não dava mais, que eu não dava pra engolir muito sapo, porque muita coisa errada internamente dentro da seleção. Conspiração. O goleador e ex-jogador Careca invade a nossa área e bate um bolão com os nossos pernas de pau. Quem jogou mais no auge, hein? Você ou esse Haaland aí? Eu? Muito mais. Pega esse corte. Vai ser supimpa. Se liga, não vacila. Ó, quem tá aqui, ó. Esse joga, hein? Bem ídolo. Você sabe quem tá mandando um abração pra você? O Vanderlei Nogueira. Ou não? Cadê o Vanderlei? Chama o Vanderlei aqui, ó. Vanderlei. Chama o Vanderlei aqui, ó. Pra dar um abraço. Pra sentar. Põe uma cadeira aqui pro Vanderlei e fica aqui do meu lado. Boa. Fazer uma resenha aqui com o cara. Me abandonou, Vanderlei. Ele te abandonou por quê? Faz tempo que não me liga. Sério? Esqueceu de mim, E aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Bom demais também. Pô, prazer estar com vocês aqui. Pô, receber você aqui, os craques. Fã de vocês. Nossa. Os craques da história. Da nossa história do futebol. Do futebol raiz. E o futebol é um negócio muito curioso, porque Essa água aqui pode beber? essa água pode beber. Não é batizada. Não é da Argentina, não é do Maradona, não. Só o gosto é ruim, mas dá. Você sabe por que a gente tem tanta admiração pelo futebol? Porque o ser humano, a nossa habilidade está na mão, né? A mão da gente faz qualquer coisa. Por exemplo, jogar basquete é fácil. Agora, a perna é danada, porque você não consegue. Só algumas pessoas, por isso que a gente admira, né? Pô, todo mundo que é moleque jogou futebol. Sim. E a gente sabe da dificuldade. Então, quando vê um craque como você sente admiração, porque é um outro ser humano fazendo um negócio muito difícil, né? É difícil. Eu, graças a Deus, assim, eu já nasci um pouquinho fora da curva, vamos dizer assim, né? De ser já ambidestro, né? O forte meu é a perna direita, mas chuto com a perna esquerda tranquilamente. Eu jogo tênis com a direita e basquete eu jogo com a esquerda. Olha isso, tá vendo? Jogo hoje aí com os velhinhos aí, golfe, né? Que é canhoto. Só que eu vou patear ali na hora de... no buraco ali, eu com a direita. Então isso me ajudou bastante. Meu pai já era ambidestro, foi jogador também, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Ele era um atacante, né, pelo lado esquerdo ou direito, com a facilidade e a velocidade. O mais difícil é você realmente associar tudo isso aí com a bola nos pés e colocar a sua velocidade. Sim, então, que é o arranque. Que é o arranque. O Neymar tá com o arranque igual. O Neymar parece a balsa de Santos. Ela atravessa, mas vai devagarzinho. Vai no tranco. Só. Vai chegar. Você fica na dúvida se ela passa. Estão falando, a pessoa está acompanhando. Então, porque é importante, né? Você ter esse arranque. O Mbappé, torque. Mbappé, o forte dele, é por isso que eu falo, é o arranque dele com a velocidade e a precisão dele também. Está mostrando, está fazendo a diferença nesse Mundial. É o cérebro lá, vamos dizer assim, da arrematação ali, que hoje ele está mais centralizado, inclusive, né? Mas também tem os parça dele lá, que é muito bom também, né? E os caras estão jogando por ele. E como acontece a Argentina. A Argentina, na época nossa, né? Da minha época, tinha uma Argentina com o Diego, né? Com o Maradona. E tinha a Argentina sem o Maradona. E hoje a Argentina com o Messi é diferenciada, cara. Ele, acho que foi no segundo jogo, né? Na primeira fase, ele saiu, acho que os 70 minutos. Pô, os caras erraram 200 passes. Ficaram nervosos, entendeu? Sem aquela segurança que podia errar ali, mas o cara fazia a diferença. Podia tomar um gol, ele ia lá e fazia outro gol. Então, esses detalhes aí, eu acho que a França tá na frente de todas as outras seleções, mas o jogo é jogado, cara. Sim. Tudo é possível. Mas a gente teve na frente também, quando você jogou, também estava na frente, né? E perdeu. Cara, eu tive uma experiência, assim, muito legal, positiva, que foi a primeira com o Tele Santana, que foi em 82. Positivo e ao mesmo tempo, assim, bem triste, que eu me machuquei há 4 dias antes, num domingo, fazendo um coletivo, né? Um jogo amistoso, com o pessoal lá já na Espanha. Um time que era nada contra, pelo amor de Deus, do corpo de bombeiro, cara. Sério? E acabei me estourando tudo adutor, cara. Num lance, eu fui levantar a perna, num lançamento, se eu não me engano, do Edinho, num treino, no domingo de manhã.
Na segunda-feira, 10h30, já estava todo roxo a minha perna e tinha condição de escrever. Aí o Medrado Dias, que era o vice-presidente na época, né, da seleção, falou: menino, fica tranquilo, mas você já foi cortado. Isso foi em 82. Eu falei, pô, vou ficar tranquilo. 82. Não dá pra esperar até amanhã? Não, hoje é o limite. 82, aí foi o Chulapa. 82. Não, o Chulapa já tava comigo. 82. Aí foi o Roberto Dinamite. O Dinamite. Que teve em 78. Grande artilheiro da história. O Chulapa falou que aquela seleção tinha divisão, né? Tinha treta lá no meio. Tinha treta lá? Não. Eu acho que era uma seleção, assim, já, vamos dizer, madura. Não tinha treta. O Tele era muito exigente, né? O Tele era tipo de um cara não só de disciplina, fora do campo e também dentro do campo. E, enfim, nós perdemos, mas perdemos jogando. Hoje é a seleção, acho que mais lembrada mesmo sem o título. Sim, jogou. Em termos de estilo de jogo, em termos de organização, de tática. E o Tele era sempre aquele cara que ele queria sempre o máximo de cada um. Ele sabia também que a gente podia dar. E não gostava, nego, dava carrinho, voadora, nada disso aí. Jogava bonito. Então, jogava bonito e tinha que vencer. Então, infelizmente, não conseguiu, mas está aí na mente de muitos. Mas, Careca, teve em 94, né? Em 94 teve um ambiente, se eu não me engano, você pediu para não participar, né? Você já estava no Japão, acho que você era veterano. Você não quis participar da seleção que acabou ganhando. Na verdade, eu tive depois uma chance em 86, né? Com o Tele Santana, e depois teve a mudança, né, da gestão, inclusive da presidência também, que veio o Ricardo da CBF. E aí na eliminatória, né, em 93, nós tivemos um jogo contra o Equador, me lembro como se fosse hoje. Nós empatamos lá com o Equador, que um time era forte. Você viu, o Equador sempre melhorou em termos de seleção, em termos de qualidade, jogadores aí jogando no mercado, né, no europeu, cresceram demais e está provando isso. Eu digo que puta, me perdi um pouquinho aí, mas na saída do Tele Santana veio o Lazzaroni. Foi depois da mudança veio o Parreira, 94. Que foi em 93. Aí nesse jogo nós empatamos, aí tava até o querido amigo meu falecido também, o Mário Sérgio, começou a questionar todo mundo, né? E tanto eu, o Dunga, a gente já estava velho. Eu estava com 33 anos, 32 para 33 anos. E aí eu vi tanta coisa errada, porque eu joguei em 86, nós tivemos problemas, em 90 nós tivemos problemas, até antes de viajar, que nós colocamos a mão, né, no peito, protegendo lá talvez um patrocinador, evitando um patrocinador que nunca foi transparente, infelizmente, né, na gestão, praticamente quase em toda a gestão. E aí eu pedi dispensa, eu não estava aguentando mais, porque senão a gente ia jogar mais um e a gente ia perder para nós mesmos. Quase não classificou. E aí eu pedi a dispensa, aí veio que meteram o pau. E aí que assumiu o Romário. Mas já estava o Milha e... Mas o Romário entrou no seu lugar? Entrou no meu lugar, porque eu pedi a dispensa, ele foi convocado no dia seguinte. E o Parreira não queria levar e depois acabou levando. Exatamente, que teve aquela polêmica, né, do parque, se eu não me engano, né, que eu colocou tanto o Parreira como no banheiro. Enfim, colocou no banheiro ele dando uma gola. E aí teve, né, o jogo contra o Uruguai, no Maracanã, que classificou com 2-0 e ganhou a Copa. Mas era uma seleção que também não jogava. 94 não era placares elásticos, né? Eu lembro que ganhou dos Estados Unidos, acho que na oitava de 1-0. Mas sempre é difícil. A França tá passando por cima. Mas o Brasil em 82 também estava assim. Igual a França chegou lá, perdeu. Exato. 86 também perdeu nos pênaltis. Sim. Né? Perdeu nos pênaltis. Nos pênaltis, quando a França jogamos muito, eu fiz o primeiro gol, que para mim, não por eu ter sido o que finalizou, mas foi uma jogada maravilhosa. Se a gente mostra a jogada, a construção toda da jogada e a finalização. Saímos no 1-0, depois nós tomamos um gol com o Platini e acabou indo na prorrogação e nos pênaltis. Acabamos sendo eliminado. Mas jogando bem, né? Às vezes você até aceita. É claro que não dá para aceitar. O brasileiro não aceita. Tem que ser tem que ser campeão, tem que ganhar de novo. É a mesma coisa hoje o Ancelotti. Ele vira um fenômeno se ganhar. Se perder, vai vir um gosto, tá vendo? Fala que ele tem uma batata na boca e para não é só aqui, não. Mas a Itália também
Tá 3 mundiais aí que não participa. Perdeu para a Bósnia na última pescada. E a Bósnia tá aí classificada. O resultado. Mas você acha... eles falam que futebol a profissão você conta de trás pra frente, né? Sim. A tua história, ela vai de trás pra frente, é o que você fez. Mas lá vocês jogaram no Napoli. E lá, até hoje, você vai em Napoli, vocês são reverenciados. Ídolo. Sim, é ídolo. Eu tive agora. É absurdo. Tem pintura sua e do Maradona. Dele e do Maradona. É claro que tem mais do Maradona, porque o cara transformou. Sua também tem. Não, tem bastante. Ele o ídolo do Maradona, não é o Pelé, é você. Ele fala isso, que o maior jogador que ele já viu falava, né? No caso que você foi o maior jogador que nós tivemos 4 anos e meio praticamente jogando. Eu cheguei em 87, depois que eu saí do São Paulo, ele já estava lá, tinha acabado de ganhar o primeiro Scudetto, depois de 63 anos. Que louco. Então ele transformou não só, né, o time, né, o torcedor, mas na cidade toda, que é o Sul, aquela rivalidade que tem norte-sul aqui, enfim. E era assim considerado um lixo. E ele conseguiu transformar e até hoje, você andar, você visitou lá Nápoles, você chegou aí no quarteiro espanhol lá, que antigamente a gente não podia entrar, né? Onde vive a camorra toda. Hoje tem uma estátua dele lá, que os caras levam flor toda hora pra ele. É impressionante o respeito, né? O respeito pelo ídolo, né? Exatamente. Eu tive recentemente, agora em maio, que nós fizemos uma partida também pra ajudar as crianças. Nós colocamos 55 mil pagantes. Cara! E agora, dia 1º de agosto, o Napoli faz 100 anos. Então devo estar indo aí no final de julho pra lá. E é uma alegria, assim, a gente poder voltar. Eu saio daqui com 10 reais, nem com euro, porque lá ainda, se bobear, eu volto com cascaia ainda. Deixa eu perguntar um negócio. Você conheceu aquele Guilherme Coppola, que era o empresário? Guilherme, eu tive com ele agora na Argentina. Tem uma série, esse cara, ele era... Filme, né? Do filme dele. Um filme, né? Ele chama Guilherme Coppola. Tem, acho que na Netflix. Certo. Guilherme Coppola. Ele foi empresário do Maradona. Sim. Ele era louco daquele jeito mesmo? Não é que era louco, era normal. Era normal? O normal dele era gostava de festa, não. Assim. Vejam essa história. Vejam essa história. Diz que o Maradona, ele queria uma Ferrari preta. Que na verdade ele queria uma Testarossa, né? Que é que é a Ferrari, né? Que é a Ferrari vermelha, rosa. Né? Aí ele pediu, mas é preta, mas não existe, né? Os caras não queriam fazer. Se vira. Mas se não fizer, eu vou tirar, eu vou pintar, então. Aí fizeram. Então ele tem a Testarossa, que é vermelha, e uma Testarossa preta. Que é a única. E quem conseguiu foi o Coppola? Foi o Coppola que foi lá. Eu tive com ele agora, que eu tive uma passagem agora na Argentina. Encontrei com ele, tá igualzinho, com aquele cabelo um pouquinho mais calmo, mas envelheceu um pouquinho mais, mas do mesmo jeito, playboy, assim, mas gente boa, cara, gente boa. E a convivência nossa lá era muito, muito boa, é muito familiar também. E o Diego, adorava, continua adorando ele, porque ele teve várias vezes aqui em casa, em Campinas, aqui no Brasil. Mas a convivência nossa era a gente muito família. A gente não conseguia sair, como aquilo que você disse. Que pra gente sair não dava. A gente tinha que sair para um restaurante para comer alguma coisa 2h30 da manhã. Na hora que estava fechando. E não tinha celular. Não tinha na época. Eu acho que o celular veio na década de 90, 91, por aí. E era tão difícil assim que a gente se organizava e a gente chegava na hora que estava fechando. Pra gente ter um sossego. Então a gente não saía, a gente ficava em casa. Eu falo muito da história dele quando ele chegou, que ele me contava, que era o Corrado Fellaini, que foi o presidente. E o cara pôs o contrato na mão, vê o que você quer fazer, a única coisa aí no contrato, eu quero que consta que você tem que jogar todos os domingos. Ou todos os jogos do Napoli. Ele não precisava nem treinar. Olha isso. Esse era o contrato dele. Só que ele treinava, ele tinha um personal treino, que era o Fernando Signorini. Que eu acho que aparece, né? Sim. E ele treinava onde? Na casa dele. Onde tinha a garagem dos carros dele lá, ele já tinha um aparelho de musculação, então ele já trabalhava a potência. Era um cara que se machucou muito pouco. Tinha 1,60 m e pouco.
Mas ele era aquele tourinho forte que os caras batiam e caía. Exatamente, com frigobar. Não dá pra pegar cheio de cerveja, cheio de tudo. Então era um cara assim que já tava na frente. Por isso que é um gênio. Esse tipo desse cara é fora da curva, cara. Ah, calma lá, meu. Você falando... Deixa eu só fazer um breakzinho pra rede. O papo tá muito bom. Tá louco. Deixa eu passar. O Instagram do Careca é Antônio Careca 09. Antônio Careca 09 nas redes sociais para você seguir o astro do futebol aqui, o ídolo, o nosso querido Careca conversando aqui com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Gostei que o Careca chama O Agente de Futebol. É muito 2024. É no Disney Plus, para quem quiser Pode assistir, que é muito legal. Essa é uma história muito interessante. E tem aquele momento que vocês viram lá em Nápoles, né? Que foi um engraçado, né? Você vê, eu não vejo mais, porque o brasileiro, ele se identificava, tanto o argentino com Maradona, porque sente um cara do povo, né? Hoje em dia não tem mais essa ligação. Eles viraram muito superstar, né? O jogador. Eles são muito... É muito fora, não sei se é muito rico, é muita grana. O que é, Careca? Tudo é um pouco, né? Muitos assessores, até você chegar até, né, o cara para conseguir uma foto ou marcar pelo menos um encontro, uma reunião, uma entrevista. Eu lembro aí, Vanderlei Nogueira, os caras me chamavam às 2 horas da manhã, quando a gente tava na Espanha, quando tava no México. Entrar no vestiário para entrar no ar, porque caso do fuso horário, a gente atendia no quarto. Hoje realmente é difícil. Eu acho que melhorou, mas eu acho que ficou muito longe, né, daquele calor humano. Então acho que sofre muito. Na nossa época não existia, a gente não tinha. Tinha o Guilherme Coppel, eu tinha um amigo em Campinas que me ajudava a fazer assim, os contratos. A gente tinha empresário, a gente ia arriscava, pedia, se os caras aceitavam, ótimo, pode dar aí que eu assino em branco, mas então, não foi pra você. Pro jogador hoje em dia é melhor, então? Eu acho assim, posso até citar o negócio do Rafinha, acho que é legal, como eu tive a contusão, daí fala assim, nós somos obrigados, nós não somos obrigados. É só dizer, não quero ir mais pra seleção. Eu não estou bem, não quero, eu tenho um problema com a família, a gente tem que respeitar, Lógico. Eu acho que é por aí. Que ele falou, a gente já sai de um campeonato. E na nossa época, era assim. A gente se encontrava no aeroporto, ia pra, sei lá, pra Goiás, pra Bahia, fazia amistoso, não sei o quê, viajava pra Europa, não sei, era tudo assim. Se encontrava no aeroporto, tinha um ônibus esperando, e aí ia tudo, a galerinha lá que ia chegando, ou tinha carro, táxi que pegava a gente. Mas era dessa forma, eu acho que o momento da seleção, assim, era o nosso... Talvez a gente tinha um pouco mais de identidade com o povo, que tinha muita gente que jogava aqui ainda. Sim, exatamente. Nos marketing. Era esse mercado. Mas pouquíssimo marketing. O cara, que você acha que nessa questão, porque antigamente o pessoal só aparecia se jogava muita bola. Hoje tem as redes sociais. Você acha que tem um pouco disso? O cara assim, não vou ter férias. Hoje os caras na rede social, eles têm uma grande visibilidade. E como eu falei antigamente, se você não brilha no jogo, você não vai aparecer na TV, não vai na mesa redonda. Isso não acontece. E aí não vem marca. Você acha que é o lance da rede social que dá uma atrapalhada nessa questão assim, não? Então, eu acho assim, na nossa época, cara, a gente até, vamos dizer assim, pagava para jogar na seleção, cara. Sim. Porque essa intermediação da transferência, você tinha que jogar muito no seu clube para ser convocado. Porque antigamente tinha 3, 4 número 10, que era fantástico. 3, 4 número 9, não sei o que, fantástico. Número 5, volante, o meia de contenção, os laterais, era violento, cara. E hoje, essas facilidades todas. Você vê, hoje a gente vê aí no Instagram, vê em todos os lugares aí, tem moleque de 8 anos, 7 anos sendo monitorado. Isso aí, sim. Os caras lá fora. Sim. Então acompanha, joga, tem tudo, transmite, é sub-10, sub-15, sub-13, sub-20, você fica louco. Então, não sei se atrapalha, cara. Nós tivemos jogadores que, na época, era sócio de banda, de bar. Sim. Eu acho que o melhor investimento é continuar focado no futebol, porque hoje o que se ganha, não reclamo. Eu tive uma fase boa, quando que eu saí, que eu fui pra Itália, mas não se ganhava tudo isso, cara. Que a gente ganha, o que os caras ganham hoje, a gente ganhava. Se os caras ganham hoje num mês, a gente ganhava em 2 anos. Pô. E sendo ídolo, assim. A diferença grande. Agora, Maradona, que eu peguei, que foi
Eu fiquei impressionado que ele falou que o Maradona tinha um ambiente familiar. Pelo amor de Deus, o Maradona vivia no Cocodrilo na Argentina, gostava de festas, mulheres. Não, mas isso quando estava em vagância, quando estava na Itália. Em férias. Mas a turma, eu pergunto pra você, você acha que o Ancelotti saiu que ele dá folga pros jogadores? Os jogadores podem ver a família, e a gente lembra na época do Romário, pulava o muro, ia pra balada. Na nossa época também. Você não fazia? Não tinha uma válvula de escape? Não, eu não fazia porque eu casei, me esposei, eu casei... Não você, mas os amigos. Já pôr o cara na bar. Não, eu acho você assim, sempre foi quando muito você, casamento do quando cara, você tem essa liberdade, que nem o Tele também, que eu disse que era muito rígido, ele te dava liberdade. Então é horário de retorno. No México, a segunda que eu peguei lá, o segundo Mundial, a gente tinha folga após os jogos, tinha que almoçar, né, depois do jogo, que a gente jogava meio-dia e meio, aí ele liberava até 10h30. Ele só tinha um a mais que era com o Magrão, que o Magrão chegava à meia-noite, que é o Sócrates. Mas tudo certo. Chegava tudo fumando. certo, todo mundo chegava. De vez em quando o Casão também perdia o endereço que a gente tava na faculdade lá. O Casão também chegava. Google. Mas assim, eu acho que tem que respeitar. E hoje, pelo celular, por tudo isso aí, cara, você vai fazer coisa que você tem que pagar, cara. Então você sabe, é o preço que você paga. Ou você fala assim, parei de jogar, vou viver a minha vida, coisa. Por isso que esses caras aí, que nem o Messi, pô, tem que torcer pra um cara desse aí, que nem o Cristiano Ronaldo. Focadíssimo. Que é focadíssimo. Aí ele chega e fala assim, daqui um ano eu vou parar, eu vou passear com a família, ou com as tias, com as primas, enfim. Aí vale tudo. Enquanto tá no jogo, não pode sair com as primas, né? Mas não pode dar muita bola pra torcida, né? Sim. A torcida também é muito exigente, né, Careca? Então, mas a gente tem um histórico, né? A gente tem um histórico Então é difícil. O pessoal lá fora também, aquilo que eu falava, que a gente saía pra jantar, depois a gente saía lá, tinha uma boate lá que chamava Mela, né, que é maçã, e que o Maradona aí lá, que tinha um piano, né, de cauda enorme, que ele era metido a cantor. Deus me livre. Aí assim, mas pô, eu tinha hora pra voltar, porque amanhã eu treinava, ele não, mas eu tinha que voltar mais cedo. Ele podia ficar, né? Então ele chegava às 2h da tarde. Caramba. Eu tinha que pelo menos chegar em casa às 4, 5 horas com pãozinho embaixo do braço, com leite. Falar que eu tinha saído mais cedo. Chega com pão na padaria. Chega com pão, é maravilhoso. O Maradona tinha outro pão, outra farinha. Chegava só com a O futebol italiano, na época, eu lembro que eu era criança, era mais ou menos o que é o futebol inglês. Eu lembro de ter cards. Ter cards aqui no Brasil importados, e o seu, do Maradona. Mas o que aconteceu no futebol italiano que perdeu o protagonismo? O Milan ainda conseguiu, depois de um tempo, se manter, mas aí é difícil você ver os times italianos hoje com o mesmo protagonismo. A Liga Italiana enfraqueceu muito. Teve o problema da Juventus, né? Sim. E o que você acha que... A Juventus teve um probleminha lá e que não cumpriram, né? Porque o diretor da federação diz que não poderia tomar a mesma medida com a Juventus. Ou seja, ele tinha que ser punido e para a Série C. Napoli teve uma punição e foi para a Série C, voltou Série B e Série A. E hoje continua aí num ritmo muito alto em Champions League. Mas eu vejo que o Napoli, o próprio com a Juventus, com o Milan, era uma potência enorme. Era primeiro mundo e era só 3 estrangeiros. Então eu só tinha o Maradona, eu cheguei, depois chegou o Ricardo Alemão. O Napoli tinha a Raika, tinha o Ancelotti, que já jogava. Ancelotti jogava no Napoli. O Gullit, Van Basten, tinha Foller, que é o alemão, tinha Platini na Juventus. O Ancelotti era bom ou era meio grosso? Zagueirão, né? Não, ele era um número 5, um volante, mas não era de contenção, ele era paradinho ali, meio já forte, pesadinho. Tomava nas costas toda hora, que a gente fazia uma correria em cima dele. Mas tinha o Raika, que era um segundo volante, que é o holandês, muito forte. Mas o futebol mudou muito, o lado financeiro, aí todo mundo foi pro inglês, que é muito forte em termos de retorno, apesar que tem muitos investidores. Tem os árabes, então, né? Tem os russos. Os russos, os chineses. E aqui os negros ficam enchendo o saco por causa das betas. Vai ver a máfia do futebol inglês. As betas. Você não sabe. Mas eu peguei o Berlusconi, né? Que era muito forte, muito poderoso. Uga-uga. Você foi no Uga-uga. Mas o Berlusconi... Então ele tem na casa dele. Mas ele... Quarto vermelho. Ele mandava e desmandava lá, né? Mandava. Foi primeiro-ministro
início também, e comandando o Milan. Tinha televisão, tinha 4, 5 canais, ele tinha a Canal 5, Canal Itália 1, Pio 1, Pio 2, tinha na França também. E a Juventus também, que era mais forte, também era forte, que era o grupo, né, do Agnelli, que era Fiat, Ferrari, enfim. Então era difícil. E a gente tinha o nosso engenheiro, que era o nosso presidente, que era o Corrado Fellaini, que era o nosso presidente, e fez coisa maravilhosa trazendo, né, o Maradona, ele montou tudo, me trouxe também. Saudade daquele tempo. A Itália é legal, é bom, né? demais pra Puta viver. Lugar legal, né? A gente tinha essa dificuldade de sair, infelizmente, de carro mesmo era muito difícil. Nessa questão que você está falando da dificuldade de sair, porque, vocês eram ídolos tal e tudo mais, foi daí que surgiu aquela história que você enfiou o Maradona no porta-mala do carro? Na verdade, essa historinha foi aqui no Brasil. Depois do Mundial que nós perdemos, ele veio me visitar. E ficou uma loucura lá em Campinas, teve que fechar a rua, teve que chamar policial, tudo, porque a gente não conseguia sair do prédio, né? Que eu morava em um prédio. E para sair eu tinha que dar um miguezinho, né? Chamava meu sogro para ser meu motorista, vamos dizer aqui. Eu ia do lado e falava, Maradona tá dormindo, daqui a pouco ele vai descer, vai dar o toque, fazer foto. Pô, ele tava dentro do porta-malas. Dormindo mesmo, ele devia estar. Não, eu pegava ele, virava a esquina e pra gente sair, pra gente curtir a cidade, né? Porque, Campinas tem muito verde também. E a gente gostava aí de estar com os amigos jogando futebol. E muitas vezes a gente até esquecia dele, né? Judiava dele, ficava socando. Eu, você não vai abrir, Antônio? Uma figura, cara. Uma figura, mas muito gente boa, um cara simples. Uma simplicidade danada. Eu acho que quando tem um holofote, quando tem os jornalistas, quando ele entra em campo, ele se transforma. Porque eu vou falar pra você, ele é fantástico. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter me colocado no Napoli e ter jogado com ele, que a admiração era muito grande, continua sendo. E o maior ídolo dele é o Rivellino, hein? O Roberto Rivellino. Roberto Rivellino, que ele teve em Campinas e chegou a beijar os pés do Rivellino, cara. Pensa só um argentino beijando os pés do Roberto. Pô, é fantástico. É que ele fala que você foi a melhor dupla, né? Sim, da melhor dupla, sim. É que ele ia de quinta e sexta-feira, ele ia na feijoada na quinta em casa e no churrasco na segunda. Por isso que é meu amigo, por isso que ele sempre falou que eu fui o melhor companheiro dele. Ô, Careca, você seria titular nessa seleção de hoje? Com essa idade, não. Se eu fosse um pouco mais jovem, sim. Até com essa idade seria. Às vezes é que perdemos um pouquinho essa referência de centroavante. Nós sempre fizemos o número 9. Você tá magrinho. Tá falando do Paulo Beto. Mas vou precisar aí de suplemento aí que eu vou falar pra você. Tem hora magnésio que eu vou. E a hora que eu levanto aí com dor, não fiz nada ontem, amanheci com dor, meu Deus do céu. Mas tá assim. E como é que você vê, se analisa essa seleção brasileira, ô Careca? O que você acha que... Porque é o que você falou, essas Copas que você jogou, e aí também tem a de 2002, sempre tinha muitas referências, muitos jogadores que tinham ligação aqui no Brasil, era conhecido, e uma grande maioria dos jogadores não fizeram a carreira aqui, fizeram no exterior. Sim. E como você analisa também no futebol jogado? Então, a gente, na minha época, a gente sempre teve essa referência, né? Tipo um 4-3-3, que a gente jogava com os dois ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Depois mudou no 4-4-2, eu peguei com o Miller no São Paulo, jogamos em seleção. A gente tinha sempre aquela referência dos caras que era para fazer gol, que eram os fazedores de gol. Tinha os meias, né, que chegavam, que carregavam o piano, que era o Miller, né, o Paulo, o Silas, desculpa, que teve aqui com vocês. Sim, também. Maravilhoso. E carregava o piano, não era muito de fazer gol, não, né? Então a gente tinha que rematar essas bolas. Mas hoje mudou bastante, perdemos um pouquinho essa referência como centroavante, aquele número 9. Então, essa transição de você não ter posição fixa, o Barcelona, numa época, teve essa dificuldade no TikTok, fazer pra lá, tocando pra cá, e ninguém mata. Foram contratar quem? Soares. Sim. E aí o Soares começou a meter pra dentro e os caras começaram, só esse cara sai no jornal. Aí o Messi, aí todo mundo começou a fazer. Então, acho que hoje perdemos um pouquinho essa referência. A gente tem talvez o cara mais assim, número 9, é o Endrick. Entendeu? Mas não tá tendo assim uma oportunidade que eu gostaria. Né? É muito novo. O Endrick é muito novo. O Pelé não era novo? Não. Pelé foi em 58. O Endrick joga bola, ele é forte. Não, mas é moço. É que depende também do esquema. Por um exemplo, tem o Ryan, que eu acho que é o titular, né? Depois da saída aí do Rafinha. É um jogador também
que demorou nesse último jogo para entrar no jogo, mas é um jogador de muita qualidade. Do outro lado, tem o Vinícius Júnior, que parte para cima, chuta pro gol, dificilmente cruza essa bola. Que foi bem nesse último jogo, já teve dificuldade. Quase um golaço. Mas teve dificuldade, quase fez um gol, mas teve dificuldade na marcação, não deram espaço. Quando você dá esse espaço, aí o brasileiro, que é ousado e parte para cima, é diferente. Mas os caras não são mais bobos. Hoje todo mundo, você tá vendo TV, tá vendo vídeo, então começa a marcar. O que tá incomodando, é que eu te falo, é de ter mais qualidade, talvez, para definir, né? Acho que todo mundo tava jogada individual. Falta o matador, um carecão. Falta o matador. O Haaland faz isso, né? O Haaland, então. Mas o Haaland mas o cara é grosso. Ele é pirulito. Pirula de Oliveira. Foi o pirulito. O pirula. Toca pro pirulito. Eu acho que todo mundo tá de acordo que todo mundo ia tirar o Casemiro no intervalo. Não tirou, deixou ele. Acabou fazendo gol. Não é obrigação dele. Mas ele foi lá. Então, quer dizer, salvou o jogo dele, né? Que também não tava vindo muito bem. Mas o importante é esse. Ter ali... Pode até trocar de posição, mas tem que ter um cara ali no meio para finalizar. E a gente tá com uma carência desse jogador. O Neymar tem que entrar ou não? Sim ou não? Eu acho o Neymar, na última que entrou muito abaixo. Eu acho a balsa de Santos. Tem que ter paciência. Não engrenou. A pergunta é, pra tem engrenar que entrar ou não tem? Então, O Romário falou que não. O Romário disse que não. O Ronaldinho já disse que sim. O Fenômeno falou que o Neymar, ele resolve. É um jogador que ele faz a diferença. Numa jogada, ele faz. O que você tá falando, ele faz a diferença. Ele pode até entrar, mas eu acho do início não. Acho que vai sofrer muito. Porque ele não vai aguentar o ritmo dos caras. Agora ele entrar e pegar uns caras um pouquinho cansados no jogo, eu acho que ele ainda pode fazer diferença. Mas demonstrou no último jogo que ele entrou bem abaixo. Mas o talento dele não discute. O Neymar vai entrar, ele vai entrar na gelada. Se o Brasil estiver perdendo, 3-0 contra ele. Pra levar a culpa. É o nosso Viola. De 94. Da Copa de 94. Quase fez um gol. Pô, 45 da prorrogação do segundo tempo. O que o Romário perdeu de gol naquele Brasil e Itália é que a gente esquece. É verdade. Pega o videotape Brasil e Itália de 94. Eu lembro. Puto, o que o cara perdeu de gol? É verdade. Né? Copa do Mundo é difícil, né, Careca? Contra a França também, em 86, perdemos gol demais. Contra a Argentina, acho que foi um dos melhores jogos que nós fizemos. O de 90? De 90. Mas perdemos muitos gols, cara. Era pra ser 4-1, 4-2. Por isso que a gente tem que reverenciar muito os nossos jogadores, os nossos atletas, porque, porra, é um negócio que eu saí daqui, né, porque a gente fez o programa até quase 2 da tarde, aí eu fui pra casa, assisti o jogo, pô, você passa nos bares, todo mundo torcendo, pessoal na rua, festejando. E, pô, e graças a vocês aí, que são os nossos heróis aí nesse momento, os caras que, pelo menos esses aí, trazem um pouco de alegria pro Brasil, por isso que a gente torce tanto e gosta tanto dos atletas, né? São eles que trazem aqui. E a gente tem que sempre respeitar e reverenciar vocês, pô. Os ídolos. Isso com certeza. Obrigado, mandar energia boa pra rapaziada, que eu acho que tudo é possível, cara. Acho que dá sim. Vamos que vamos. Boa. Muito bem, vou passar o Instagram aqui, ó, do cara Antônio Careca 09. Presença hoje aqui no Pânico. Também tá torcendo pelo Brasil aqui na programação. Obrigado, Careca. Show. Valeu. Obrigado a você. Vamos lá. Direto, né, o Reginaldinho? É direto. Então, pro break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho.